Eu não tô num lugar eixo, centro, não sou uma artista herdeira e nem nada disso. Então as minhas questões, elas ficam ali numa linha tênue até de fetiche. Às vezes eu percebo isso. Mas hoje o que eu tô trabalhando, sem dúvida, foge muito desse lugar. Ele acaba tendo esse índice particular de corpo, de feminino, de território, mas a pesquisa está mais interessada em pintura mesmo. Eu pinto no ateliê. A minha formação é em pintura, eu fiz bacharel em pintura no UFRJ. Não achava que ia trabalhar com isso nunca na vida. Mas eu tô aqui, as coisas da minha vida foram caminhando nesse sentido. Acho que a minha trajetória ela é muito linkada com ter trabalho para mostrar, sabe? Mesmo a época que eu não tinha nem grana para comprar tela, nem nada disso, mas eu pintava em papel e alguma coisa tinha para mostrar. Eu sempre falo isso, não dá para falar de pintura só com palavras, né? Você tem que ter a coisa, o objeto. Hoje eu percebo muito pessoas que têm ideias geniais e posturas e se colocam com posicionamento político específico e tal, mas trabalho, cadê o trabalho, né? A gente não é escritor, a gente não é crítico de arte, a gente é pintor ou escultor, o que for. Então é isso que é o objeto do seu trabalho. Eu, como pintora, não me importo muito em me apropriar de elementos que sejam de outra cultura, de outro país, de outro período, não me importo. Não me importo. Eu acho que se eu abrir mão desses elementos que me interessam, eu estou mais uma vez me auto-segregando, sabe? Eu acho muito mais subversivo, por exemplo, a série que eu estou fazendo hoje, que é uma série que fala de solidão da mulher preta, e usar elementos de Velázquez e Goya, que são todos machos europeus, brancos. Então, assim como o corpo feminino foi usado para falar de assuntos que não eram desse corpo por homens, por que eu, mulher, não posso usar um conhecimento de pintura de um homem branco para falar de uma mulher preta? Eu acho o máximo eu poder viver um período que o meu smartphone ele é a história da pintura inteira, entendeu? Então você consegue de alguma maneira ter um índice de trabalho que aconteceu em 1600 e antes de Cristo e anteontem, tudo ali ao mesmo tempo. Porém, isso também é muito perigoso, né? Como que você lida com isso no seu trabalho para você não ficar, sei lá, esquizofrênico no trabalho, você se manter você. E aí eu acho que entra a solidão também. Ela precisa ser administrada, né? Você não pode ficar alheio a tudo, mas também não pode receber tudo para não virar essa esponja, assim, e no final você se perder de você mesmo, né? Então é importante você saber o que está rolando, mas se manter você, né? E eu acho que a solidão é boa para isso também. Pra onde você quer? Aqui? Vou estar aqui. Deixa eu puxar ele pra frente. Jogou? Segura com o seu pé que eu vou esticar. Tá. Segurou? Pronto. Quer que tire? Tu puxa ou puxa? Vamos lá. Pode? Deixa eu tentar pegar aqui. Olha só. Vamos mexer, a gente pode mexer no painel agora? Não. Pega o plástico ali. Vai deixar ali? Tem plástico aqui? Eu quero mexer. Ih, boa. Vai ficar bonito depois aqui. Eu não penso muito em como a pintura vai ficar no final. Não penso muito nisso. Normalmente o trabalho acontece assim,
ou penso num desenho, ou de repente numa paleta, ou numa forma de construir aquela imagem, e esse é o caminho, e vou. A minha pintura, ela é figurativa, sabe? Não sei se talvez daqui a uns 20 anos eu vá estar pintando abstrato, mas eu acho que hoje ainda está longe, sabe? Ainda me interessa muito, até porque o que eu estou pintando hoje tem uma relação tanto espacial quanto da forma, e esse diálogo entre esse espaço e essa forma, para dentro da figuração, me ajuda, sabe? Se eu for para abstração, vou perder essa potência. Se esse objeto é um corpo, é algo deformado, não importa, mas é algo. É quase que um diálogo com a escultura, sabe? De relevo, de vulto. Mas é uma pintura que ela tem interesse também em algumas questões óticas, de você escurecer uma área da pintura para ter um volume específico. Então, e isso num corpo que não está interessado em ser fiel à natureza. Ele pode estar longe disso, sabe? Mas ainda não é abstração. O assunto, ele é a camada mais externa da obra de arte, principalmente se tratando de pintura. É aquela coisa mais rasa. E uma pessoa que quer linkar um artista com o outro nesse lugar diz mais sobre essa pessoa do que sobre o artista ou a obra, entendeu? O outro que olha para essas pinturas periféricas buscando um discurso específico, encaixar no que eu quero falar. Mas não estou falando do que eu estou produzindo, entendeu? Não sou eu. Quem tem fetiche é o outro. Até porque eu estou vivendo a coisa. Entendeu? Essa coisa do fetiche é quase um voyeur, né? A pessoa não está vendo, ela está olhando de longe aquilo. Eu estou aqui. É muito complicado também teorizar, ter empatia, seja o que for, se relacionar com o outro que é o outro mesmo, o outro que eu nem conheço. Por exemplo, a minha vivência toda é de subúrbio, mas de subúrbio de asfalto, não é de subúrbio de favela. Eu não sei como é que é uma vivência de subúrbio de favela, entendeu? Então é o outro, eu não faço ideia de como seja. Eu teve situação da pessoa ir me visitar no meu ateliê e perguntar se eu que tinha pintado as pinturas que estavam dentro do meu ateliê, entendeu? Tipo, não, foi a fada da pintura que veio aí. Ou então eu respondo, não, mas ela vai chegar, espera só um pouquinho que eu vim só para arrumar. Porque eu reforço o estereótipo, porque o meu corpo era para estar ali servindo um café, fazendo uma limpeza para receber as pessoas, não para ser a pessoa que ela está indo ver. Então, eu faço ela ter o que ela quer. E quem vai perder é a pessoa, entendeu? De várias maneiras, vai se sentir uma idiota. Eu nunca me chamei de preto, vocês é que chamaram. E aí? O que você acha que a pessoa... Eu fico pensando tanto cromaticamente. Se a gente fizer isso, tá legal. Mas essa parede aqui falou muito. Tem uma paleta mais... Um pequeno, uma coisa E elas viram a quase. coleta e essa vem pra cá. Pode Tá ser legal. Engraçado, não tem nada a ver com... Embora essa aqui seja a primeira do livro. Essa é a primeira. Essa é a primeira do livro, depois veio o valor. E tá na ordem do livro, que nervoso. É a primeira, o valor. Tem mais a ver com a
Gente, achei bonito. Então, essa exposição, ela é um grupo de 8 obras que eu pintei para o lançamento do livro chamado Pai contra Mãe, que é do Machado de Assis. E no início do livro, o Machado ele descreve alguns objetos de tortura. E a minha ideia nessa pintura era só ter a memória do objeto. Então, essas áreas brancas, duras, é como se fosse um registro negativo do objeto na parede. E aí alguém foi lá e tirou esses objetos e ficou só essa memória do objeto. E ele aparece ali no vaso, ali embaixo, nesse vaso que tem a espada de São Jorge, subvertido, né? Ele já não é mais objeto de tortura, ele é o suporte para a espada de São Jorge. O tempo todo eu fui tentando construir pinturas que dialogassem com o livro, mas que não tivessem um caráter explicativo do livro, tivesse mais um lado sensorial até, o que a leitura me levava, para onde ela me levava. Eu acho que é sempre bom, né? Você trabalha, você quer ver como as pessoas reagem aos trabalhos, principalmente um trabalho que dialoga com um texto tão forte do Machado. Acho que o bacana da exposição é isso, é você ter uma culminância daquele momento solitário, aí ver como que tudo isso que reverberou em você na solidão dialoga com as outras pessoas, que cada um carrega uma bagagem visual, né? Acho que faz sentido explicar pintura e falar de pintura dentro de um ambiente mais acadêmico, onde você está aprendendo a pintar, mas quando você está apreciando a pintura, não passa muito por aí. Acho que passa muito mais de como você percebe, como você sente mesmo. Isso é muito subjetivo, né? Não importa o quanto eu falo, nunca vai ser possível verbalizar meu sentimento ao produzir um trabalho. Acho que nem tudo se fala. Eu acho o seguinte, eu acho que era um tabuleiro de jogo. E esse tabuleiro só tinha peça branca. Aí entrou mais peças. Entraram mais peças. Eu acho que o interessante agora é começar a jogar. Não importa, não vale só você chegar. Não vale só a presença. Tem que ter a permanência nesse espaço. E acho que agora é que a gente vai começar a ver isso. Não adianta só as pessoas diferentes chegarem. Essas pessoas diferentes têm que chegar e continuar diferentes. Só que o meio, o mercado, tudo isso dá uma homogeneizada na galera. E faz o diferente ficar lá fora. Porque aí dói, sabe? Dói algumas frases, algumas palavras, alguns choques de ideias. Vão causar feridas, mas é para causar mesmo. Nos dois lados. Vai ser duro, sabe? Está sendo.